Vamos fazer oração? Vou começar a nossa aula. Senhor Deus, quero pedir que o Senhor nos abençoe, nos capacite, nos ajude a entender quem somos, como o Senhor nos criou, também como os pensamentos atuais têm moldado a mente das pessoas e como a gente pode refletir sobre isso, mas trazer considerações para proclamar a mensagem de salvação a todos que aqui estão. Se conosco é o que oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, semana passada a gente estava falando sobre a ideia de Kierkegaard, né? De colocar a fé no andar superior, enquanto que a racionalidade fica no andar inferior, e uma linha bem distinta, né? Bem firme, separando as duas áreas. E eu falei para vocês da ideia de que como é que foi o processo de quando nós nos convertemos. E eu queria escutar um pouquinho de vocês. O que te levou a crer em Cristo? O que te levou a crer em Cristo? Como foi o momento, a situação, a circunstância que você reconheceu a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Luiz. Alguém monitora aí que eu vou falar no máximo uns 3 minutos. 3 minutos. Estou contando. Vai lá. Aí o levantamento me bate na cabeça. Bom, é o seguinte, meu nome é Luiz, né? Sou irmão do Léo aqui que está do meu lado. Sou tio do Matheus, Lucas e Felipe, né? Matheus que está morto lá. Enfim, assim, a circunstância que eu me converti, né? Eu nasci numa família nipônica, né? Japonesa. E nós, assim, os japoneses, de modo geral, tem budismo, tem shintoísmo, uma confusão meio que grande, assim, em termos espirituais, né? E assim, o que aconteceu? Em um determinado momento, eu fui, minha mãe pagou um curso de violão para mim na cidade de Registro, que fica aqui no Vale do Ribeira, né? E eu fui estudar violão lá. E aí, essa aula de violão tinha começado numa igreja de Deus e Amor, né? E tinha dois rapazes, né, locador de 40 graus de registro, de terno e gravata, né? Não tinha ar-condicionado na escola, né? E eles tocaram por mais ou menos eu calculo umas 30 semanas, o mesmo hino, que eles não conseguiam progredir no violão, era aula de violão, né? E eu decorei aquela aula de violão na minha cabeça. Aí um dia eu estava em casa tocando, veio uma senhora, ela não era crente, ela era esposa do dono da farmácia lá onde nós morávamos, que é o município de Sete Barras, de perto do Dourado, né, do Bolsonaro, enfim. Aí ela ouviu eu tocando, ela falou assim, isso é um hino. Aí eu falei assim, deve ser um hino, que os crentes loucos que tocavam lá em Registro. Aí ela falou assim pra mim, se você quiser eu trago o cantor cristão aqui. Eu falei, não quero cantor nenhum, porque eu não gosto de Cristo mesmo, né? Ela falou, não é o cantor, não é uma pessoa, é um livro. É um livro, né? É um livro. Aí eu li o livro, e o hino era 396. 396, não sei se alguém lembra, quando eu cristão, acho que não tem batista aqui, não tem batista aqui. É uma igreja batista, tem bastante batista, agora saber o hino, aí... Daqui 1000 anos o cantor cristão já vai estar inserido em algumas bíblias aí. Abram suas bíblias em cantor cristão. Mas aí o hino diz assim, né? Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé. Aí o resto, né? Sim. Não lembra mais. Mas enfim, lendo a letra, fiquei muito impressionado. Aí ela disse assim, ó, o pastor dessa igreja está ensinando música, né? E eu fui para lá para aprender música. O resultado é que eu fui à frente, né? Um dia, Sete Barras fica 17 quilômetros lá de Registro. O pastor designou o único membro da igreja, um dos membros, ele a esposa, ele já tinha mais ou menos 80 anos, né? A esposa, ele estava abrindo o trabalho lá. Era o último trabalho que eu poderia abrir assim, por causa do domicílio dele, né? Ele fundou 14 igrejas no Vale do Ribeira, o pastor Olímpio de Ninguém, o apóstolo do Vale. Aí, ele estava abrindo a igreja, eu fui o primeiro membro a se converter depois de 2 anos de pregação. Olha só. Fundou 14 igrejas. Eu fui o primeiro que se converteu lá, né? Então, o resumo da história? Eu creio que tem... Deu 3 minutos, viu? Já deu. Deu 3 minutos. Resumo da história... Não, é só para dizer que é o seguinte, existe uma mão invisível, existe um desígnio de Deus, existe um chamado, existe algo que a mente humana não consegue compreender. Sim. Legal. Mais alguém quer compartilhar? Quando nós passamos... Gente, eu gostaria, talvez, mais uma história, pelo menos. Eu acho que faz parte de entender muito do que a gente tem falado aqui, né?
De fato, existe uma parte racional, onde as pessoas estão refletindo sobre as coisas, mas o cristianismo e a resposta que a Bíblia nos apresenta é, de fato, essa unidade entre fé e razão, né? Mas alguém quer compartilhar o seu testemunho brevemente? Eu posso conversar? Não é uma história tão legal que da maioria das Aham. muita gente. Também precisa de 3 minutos? Não. Não, tá Mas bom. assim, foi na palavra da vida. Minha Aham. mãe dentro do da fogueira bem tradicional. Legal. Eu tinha meus 12 anos. E veio naquelas mensagens. Eu fui criada numa igreja, Aham. né, de pais cristãos, avós cristãos, então já era no automático aquilo. Aham. Mas, no culto da fogueira, ouvindo aquelas mensagens e testemunho de cada pessoa, eu falei isso, eu também quero escolher a vida. Sim. Eu lembro chegando aqui em Campinas, um dia eu orei e falei, Senhor, eu quero ser o Senhor da minha vida. Legal. Eu quero aceitar o que o Senhor fez através de Cristo na minha vida. E a partir dali, as crianças, meus filhos, mas essa história de minha filha, principalmente, um dia ela falando sobre ansiedade, quando ela era mais jovem, eu falando, filha, quando a gente tem Jesus no coração, parece uma coisa mágica, não parece de verdade. Por mais que você tenha problemas, quando a gente enxerga que o problema é enorme, mas quando a gente sabe que Deus está no controle de tudo, a gente tranquiliza, a gente luta, a gente tenta resolver com sabedoria, mas é muito bom a gente saber que o que Deus fez por nós através de Cristo. E hoje, um dia a gente discutindo, ela falando sobre isso, e eu achando muito engraçadinha, ela falou, por que você está rindo? Eu falei, porque eu estou lembrando disso. Há anos atrás a gente conversando sobre isso, e você com aquela cara bem adolescente, nossa, está falando bobagem. Então, essa história. Legal, muito bom. Eu coloquei aqui, né, a gente quando conta, né, o nosso testemunho, ele envolve de alguma maneira a nossa história, né, como nós éramos antes de Cristo, os dilemas, as questões, as realidades que a gente vivia, né, e de alguma maneira alguém, né, vai apresentar o Evangelho para você, né, vai ser irmãos com um sol de 40 graus de terno e gravata, vai ser num acampamento, vai ser nas diversas realidades, vai ser num leito de hospital, né? E de alguma maneira aquela mensagem encontra ecos no nosso coração, né? E você entende aquilo lá, né? Parece que há um descortinar desse entendimento onde você fala, agora a minha vida é do Senhor, agora eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, né? Mas como está o nosso diagrama? Nosso diagrama está dessa maneira, tá? Fé no andar superior, enquanto a racionalidade está no andar inferior. E a gente terminou essa última aula falando sobre essa proposta, né, de Kierkegaard, que colocou essa fé no andar superior e deixou essa linha mais espessa, mais separada. Então, por isso que por vezes você vai ter essa relação de fé versus razão. Você ou tem a razão ou tem a fé. E em alguns momentos você tem alguns escapes para ter um pouco de fé, né? A vida aqui embaixo ela é desafiadora e a gente precisa ter fé em algo. O que Kierkegaard propõe então é a proposta que o Schaeffer vai tratar como o salto, tá bom? Qual que é a ideia do salto? Toda a racionalidade vai gerar pessimismo. Ou seja, você viver nessa vida mecânica só com a pura razão, o que você vai ser? Um pessimista. Determinista de que sua vida é o quê? Nascer, crescer, tentar ter recursos, trabalhar, ganhar dinheiro, etc. e morrer, certo? E essa é a sua vida. Alguém que é puramente irracional vai ser o quê? Pessimista. Ele não tem esperança na vida. Mas o que acontece? O otimismo ele tem que ser não racional. O otimismo ele tem que sair dessa situação, ele tem que emanar de alguma maneira, né? Então você vê lá, a pessoa vive o dia dela todo dia, seguindo aquela rotina. Mas daí ela vai assistir o jogo do time dela. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa muda. Essa pessoa tem um otimismo, tem uma euforia, tem algo que está brotando no coração. Já perceberam isso, não? Né? Então a pessoa lá é um
um empresário, né, sério, bem sucedido. Mas quando ele vai no estádio, ele extravasa, ele é outra pessoa no estádio, né? Porque o otimismo ele não deve ser racional. Não deve ser racional. Se o funcionário dele olhar e falar assim, Senhor João, você é assim, dessa maneira, né? Mas no estádio ele tem o quê? Ele tem esse otimismo que não é racional. Então o que isso gera? A completa dicotomia entre os andares, né? Uma forte divisão entre essas partes. A parte inferior, mecânica, matemática, o homem está morto e fadado a isso, né? Então a razão está morta, a gente já falou sobre isso na última aula. Enquanto no andar superior é o quê? Um otimismo irracional, que enche o homem de esperança, mas é preciso saltar essa barreira. E essa ideia do salto me lembra muito um filme de quem é da década de 80 vai lembrar, que é, quem sabe? Indiana Jones, né? Lembra o salto de fé do Indiana Jones, né? Uma vez que essa dicotomia é forte, o ser humano precisa dar esse salto de fé em busca do desconhecido, em busca de significado para a sua vida, em busca de esperança, né? Indiana Jones e o Cálice Sagrado, para quem não sabe, vou dar um spoiler de um filme de 1980, tá bom? Né? Ele tem uma barreira intransponível que racionalmente não faz sentido para ele, e aí tá lá no livro, lá, nem lembro onde que era, nos escritos, né? Que ele precisava dar um salto de fé. Então o que ele faz? Quem lembra? Ele fecha o olho e dá um passo para frente quando ele descobre que tem o quê? Uma ponte, né? Uma ponte que no jogo de luzes lá parece que é uma ponte invisível, mas ela não é. Essa ideia é muito a ideia de Kierkegaard sobre a fé, tá bom? Racionalmente não faz sentido eu atravessar isso aqui. Então o que eu preciso fazer? Dar um salto. Dar um salto no desconhecido. Dar um salto onde a razão não faz sentido. E a partir daí a gente consegue viver algum tipo de experiência de esperança para o futuro, tá bom? Então, esse filme representou muito bem essa ideia do salto, tá? Essa é a ideia. Racionalmente as coisas estão aqui. Lembra que a gente fez, peguei esse gráfico aí do próprio Schaeffer, né? Que é a ideia de que a gente foi caminhando, né? Com Kant, com Hegel, com Kierkegaard, e o Kierkegaard trouxe essa ideia do existencialismo secular e moral. E eu quero voltar para isso, para a gente explicar um pouquinho sobre a questão do existencialismo agora, tá? O que é o existencialismo? É essa ideia relativista, dicotômica, de que a vida é o que é. A existência é o que é. Tudo que você tem é o aqui e o agora. Sua vida agora é existir. É o que você está fazendo aqui, tá bom? João Paul Sartre, né? Que já estamos no século XX, né? A gente veio caminhando, já estamos no século XX. Esse autor ele vai dizer que o universo ele é absurdo. Portanto, o homem deve autenticar a si mesmo com um ato de vontade, tá bom? Um ato de vontade. Então, ele está vivendo constantemente a sua vida. O universo não faz sentido de fato, as coisas que nós vivemos não faz sentido. Então, o que faz sentido? Eu preciso dar esse salto, só que ao invés de ter fé, Deus ou alguma coisa aqui no andar superior, e a gente até vai falar sobre isso no próprio evangelicalismo que nós temos, mas nesse ato de vontade é quando ele vai ter algum aspecto de vida de fato. Por exemplo, ele está andando de carro e vê uma pessoa pedindo uma carona. Essa pessoa está numa necessidade. Então o que ele faz nesse ato de vontade? Ele vai para o carro e dá carona para essa pessoa. O que ele acabou de fazer? Ele acabou de se autenticar. Percebem? Ele acabou de fazer uma boa vontade, uma boa ação, e ele deu esse salto. Então, a vida não faz nenhum sentido, mas agora eu fiz algo bom, eu dei um salto aqui. Qual que é o problema disso? Pensando já no relativismo que a gente falou, qual que é o problema disso? Só depende dele. Depende dele, né? É extremamente pessoal. E aqui ele deu um ótimo exemplo, mas eu posso dar um exemplo absurdo. Por exemplo, o homem sendo nada, ele poderia também ir atropelar essa pessoa que está pedindo carona. Certo? E na proposta dele, continua sendo o quê? Um ato de vontade.
Então, se eu estou dirigindo o carro, a pessoa está pedindo carona e eu, no ato da minha vontade, percebem o absurdo? Por quê? Qual que é o padrão moral que tem aqui? Quem que está estabelecendo a moral que a gente falou na última aula? Ele mesmo, lembra? Então ele está somando essas ideias de Kant, de Hegel, que você é o autor da sua própria moral. Você é livre enquanto você determina racionalmente a sua liberdade. Então, o que ele está falando, gente, qualquer um pode fazer. Qualquer ditador vai se legitimar falando o quê? Estou fazendo o quê? Meu ato de vontade. Se o meu ato de vontade é acabar com os opositores, é o meu ato de vontade. Eu estou me legitimando, estou fazendo, me autenticando dessa maneira, né? As autoridades pensam assim, né? Oi? As autoridades pensam assim. De alguma maneira, né? De alguma maneira elas vão sempre pensar assim, né? Mas as pessoas na vida, no dia a dia, elas fazem isso, né? Elas também fazem isso, esse ato de vontade. Você vê no Natal, o que acontece no Natal? As pessoas se tornam mais bondosas, né? Por quê? O que elas estão tentando fazer, talvez? Mostrar um pouco da sua existência, da sua... Redimir o ano ruim que fez, né? Então, você vê a quantidade também de pessoas em situação de rua, aumenta na época do Natal, porque as pessoas parecem mais generosas e elas vão fazer os seus atos de vontade. Ele falou de autoridades. Sim. As autoridades têm que ser regidas, no caso, não por leis espirituais, mas pelo menos pela Constituição. Sim. Deveriam. Sim, deveriam. Né? Deveriam. Não tem alguma coisa para balizar. Então, e aí a gente volta à questão das leis, né? Quando a gente olha a lei e fala isso daqui está na lei ou não está na lei, a gente tem que lembrar que isso daqui nós estamos tratando um pensamento pré-Hegel, certo? Onde a verdade ela é absoluta. Se aquela lei diz A e você fizer B, você está errado então. Só que o que Hegel fez? Não, vamos fazer uma síntese. A gente não precisa ser A ou B. Isso é muito... Está muito preto no branco isso aqui, né? E que é o pensamento recorrente nas nossas vidas. Agora, a pessoa consegue viver a vida dela de maneira relativista? Foi o que a gente discutiu na última aula, né? Em alguns aspectos, sim. Outros aspectos, ela não vai conseguir fazer isso, né? Por isso que essa dicotomia aumenta. Agora, entenderam aqui um pouco do Sartre? Eu vou para Klaus Jaspers. E ele vai falar que, na verdade, o que você precisa... Lembra que todos eles já são pós-Hegel, concordam com Hegel, mas um sempre está falando, olha, eu tenho uma solução melhor do que o filósofo anterior, né? O que Jaspers vai falar é que você precisa, na verdade, de uma experiência final. Então, uma experiência que você precisa ter, que ela vai dar certeza da sua existência, né? Você vai passar por alguma situação, você vai ver alguma coisa, você vai participar de algum evento, isso vai trazer algum tipo de significado para a sua vida. Por exemplo, um filme, uma peça de teatro que impacta você, isso vai trazer a experiência que você percebe agora que você de fato existe, que você de fato teve essa experiência. Ou seja, toda a sua racionalidade não leva a nada, mas de repente você tem um salto para essa experiência final, onde você então aprende alguma coisa, você percebe a realidade à sua volta. Mas qual que é o problema disso, novamente? Essas experiências que Jaspers está trazendo, elas são, novamente, pessoais. Você não consegue falar assim, faça isso e toda a humanidade vai se beneficiar com isso. É totalmente pessoal. Ela tem duração limitada, né? Então, talvez você já tenha assistido vários filmes marcantes que você fala assim, nossa, saí daqui refletindo. Passa um tempo, você fala, nossa, nem lembro mais quem era o autor do filme, quem era, estava lá... Enfim, e o efeito é rápido, né? O efeito rápido, né? Você tem essa experiência, ela é marcante, você sai vibrante dessa situação, mas logo também ela vai passar. Então o que você vai ter que fazer? Ter novas experiências, né? Então toda a sua vida é uma busca quase que por adrenalina, quais são os outros hormônios aí de prazer, de satisfação, né? Serotonina, dopamina e etc, né? Asmina, né? Então você vai tendo essas experiências que vão liberando esses hormônios para você sentir que está tendo algum tipo de experiência final. Alguém consegue entender qual que vai ser o desafio dele propondo essas experiências finais?
Para onde vocês acham que isso aqui caminha? Nunca vai ter um final. O que mais? Qual que foi o problema dos seguidores de Jaspers? Extremos, talvez. Extremos. Fala um, Márcio. Hã? Hedonismo, mas tem uma experiência final ainda que ele tem que falar para os seus seguidores. Essa daqui não conta como experiência final. Suicídio. Suicídio. A pessoa está constantemente buscando experiências finais. Até que ela chega ao ponto de, qual que é a experiência última que eu posso ter? No final da minha própria vida. Essa vai ser a minha experiência última máxima. E Jaspers teve que falar, não, essa daqui não conta como experiência final. Tá bom? Ele teve que explicar para o pessoal que essa daqui não contava, tá? Mas é a conclusão que você vai chegando. Cada vez mais você está buscando experiências, até que você percebe que nenhuma delas leva a lugar nenhum, ok? Heidegger, esse homem aí trouxe outras propostas. Ele vai falar que o ser humano tem essa angústia, né? A angústia ou medo, que é o homem que vive com essa sensação de incompletude. Lembra lá Eclesiastes 3:11? Né? Que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Olha só, ele esbarrou nisso aqui. Ele chegou à conclusão que aqui no andar inferior, né, nessa perspectiva da razão, tudo que nós temos é medo. Tudo que nós temos é essa angústia, essa incompletude. A gente não se acha, a gente não se encontra. Legal, qual que é a resposta dele? Essa angústia deve levar o homem a dar um salto irracional. Então, a gente precisa entender que aqui tem uma linha um pouco tênue para nós também. Que crer em Cristo não é um salto irracional, certo? Então, as histórias que a gente escutou, elas não são simplesmente saltos irracionais. Elas são decisões pensadas, tomadas, que você coloca de fato o seu coração naquilo. A esperança está no andar superior. Enquanto não houver qualquer experiência que leve a esse salto, teremos essa angústia, esse medo. Então, apesar dele esbarrar numa coisa que dá vontade de falar assim, Heidegger, não dá, né, porque ele já morreu, né? Mas Heidegger, negócio seguinte, ó, tá vendo esse medo que você tem aqui? A solução é Cristo. A gente só vai ser completo em Cristo. Mas qual que é a solução que ele trouxe? Experiências. Eu preciso ter experiências irracionais que me levem a algo maior do que a mim mesmo, né? A gente vai chegar lá. É um spoiler quase. Ela vai esbarrar bastante nisso, tá? E a gente está falando muito das questões do mundo. E eu já vou trazer coisas que isso daqui se aplicam à igreja também. Eu acho que a gente, como igreja, ou muitas igrejas no contexto nosso brasileiro, elas vão em busca disso aqui. Você precisa ter experiência. Então, cada domingo é o quê? Cada domingo é uma experiência nova que você precisa ter. Você precisa voltar no próximo, que próximo domingo a experiência vai ser melhor ainda, tá? Existencialismo religioso, Karl Barth, tá? Não sou especialista nele, tá? Eu só vou trazer aqui o que o Schaeffer colocou no seu livro, de que o Karl Barth, ele aceitou a autocrítica com relação às escrituras. O que é isso, a autocrítica? A verdade religiosa, ela é separada e distinta da verdade histórica das escrituras. Então, quando você lê a Bíblia, tem duas coisas acontecendo lá. Tem as histórias que lá estão, e essas, ok, você aceitar elas. E tem os ensinos, vamos dizer, ele está chamando de ensinos religiosos, os ensinos milagrosos, os ensinos que saem da esfera, né, do ambiente fechado, né, que saem dessa esfera, que mostram a existência de Deus, de milagres, de algo que acontece além da racionalidade. Então, para Karl Barth, você tem essas duas coisas nas escrituras. Uma coisa que você consegue racionalizar e falar assim, a história das escrituras é boa, então é a busca, né, a história da busca do Jesus histórico. O que a gente quer saber do Jesus histórico? Quem era Jesus, a roupa que ele usava, que partido ele iria votar, que comida ele comia. Mas a gente quer saber do Jesus histórico, os milagres que ele fez,
os eu sous que ele falou, ele como filho de Deus? Não, essa parte a gente não quer saber. A gente só quer saber o Jesus pessoa, né? O CPF de Jesus. A gente não quer saber as atribuições de Jesus aqui, tá bom? Ele iria afirmar, como ele afirmou, e acho que teve momentos posteriores que ele talvez se redime disso, mas ele disse que a Bíblia tem erros. A Bíblia tem erros. Então toda crítica religiosa veio falar que a Bíblia tem erros. E ele falou assim, pensamento Hegel aqui, tá bom? Tá certo, a Bíblia tem erros, mas não tem problema. A nós não compete saber se ela tem erros ou não. A gente só aceita pela fé. Então o que eu estou fazendo com as escrituras? Racionalmente, a Bíblia tem erros. O que eu tenho que fazer então? Dar um salto de fé e aceitar ela mesmo assim, tá bom? Mesmo assim. A fé agora é um salto contra qualquer sentido lógico ou racional, tá bom? Em qualquer área, inclusive na teologia, o homem não suporta a ideia de viver como uma máquina e precisa dar saltos, tá? Algum comentário sobre Karl Barth daqui? Alguém gostaria de complementar alguma coisa? O fato dele chamar isso de atitude irracional, ter fé, ele tem que sair do comportamento, ele tem que abrir mão de alguma coisa racional assim para dar esse salto, ele direciona alguma coisa? Sim, então é assim, racionalmente eu vou aceitar que a Bíblia tem erros, tá bom? Racionalmente eu vou falar, sim, a Bíblia tem erros, mas não tem problema. Porque daí eu vou dar um salto de fé e aceitar a Bíblia nesse andar superior aqui. Então, na hora que ele conversar com as pessoas, sei lá, um acadêmico, ele vai tratar a Bíblia como erro. Mas se ele precisar aplicar as escrituras para algo, sei lá, na igreja dele, acho que ele era pastor também, né? Alguém me corrige aí. Se ele precisar explicar isso, a Bíblia, para alguém da igreja dele, aí ele vai ter que dar esse salto para entender a Bíblia nesse ambiente, entendeu? Então a Bíblia não parece também unificada aqui. O que ele está fazendo é fazendo uma dicotomia da Bíblia. A Bíblia tem erros, o que a gente vai fazer da Bíblia? Ficar só com a parte que não tem erros, vamos dizer assim, tá? E o que seriam esses erros? Explicar os milagres, explicar as ações de Deus, as intervenções de Deus. Eu não lembro quem que foi o autor que tentou fazer um recorte da Bíblia, deixando somente a parte humana e racional e tirando qualquer parte de milagre, né? Não sei o que sobrou. Se sobrou alguma coisa, porque a própria Bíblia em si já é um milagre, né? Nós temos a palavra de Deus falada por meio de homens, escrita para nós até hoje, já é um milagre nós temos isso, né? Então, não sei o que sobrou dessa proposta aí, tá bom? Mais algum comentário até aqui? Nessa perspectiva, então, a gente pode colocar diversos termos nessa linha superior que Kierkegaard chamava de fé, tá bom? Porque a gente não tem uma definição e nenhum conhecimento, mas de maneira totalmente racional. Qualquer coisa irracional que você não consegue explicar, você joga lá no andar superior, tá bom? Então você vai sempre colocando coisa. E na linha inferior, o que a gente está fazendo? A gente está vivendo nossos dias, a gente tem que dar alguns saltos de fé em busca de experiências com esses termos, mas também eles são feitos de maneira irracional. Qual a consequência disso? Alguns vão para usos mais extremos. Por exemplo, Aldous Huxley, ele buscava ter experiências no andar superior. Como? Ele advogava o uso de drogas para isso, né? E talvez é o que muito move jovens, adultos e etc., pessoas que estão viciadas em drogas. O que elas estão buscando? Experiências que emanam a sua própria existência, né? Então, a vida no dia a dia é cansativa. O adolescente está passando por uma série de dificuldades. O que ele vai precisar então? Fumar uma droga, né? Fumar uma maconha, usar uma cocaína, usar um crack da vida. Para quê? Para ter esse salto que foge da sua própria realidade, que é difícil de ter, de manter, tá? O próprio álcool também em si, né? O álcool, né? Exato. A pessoa tinha aquela resenha, Uhum. sai do trabalho, vai com os Isso. amigos, Isso, fazer uma resenha, né? fazer um happy hour e acaba. Então você percebe como você tem essa dicotomia, né? A pessoa trabalha de segunda a sexta, chega a sexta-feira, o que ela quer fazer? Ela vira outra pessoa no final de semana, né? E aí segunda-feira
ela segue a sua vida normal. Eu não sei quantos de vocês assistiram, eu não assisti, eu soube pelo menos, de uma série que chama Ruptura. Alguém assistiu essa série? Gente, não precisa ter vergonha, né? A pessoa levanta a mão. Né? Qual que é a ideia da série? A pessoa, ela tem um chip, parece que na cabeça, né? Então, quando ela chega no trabalho, tudo que é da vida pessoal é apagado. E aí no trabalho ela tem as suas memórias do trabalho. E quando ela desce do elevador, o seu chip do trabalho apaga todas as memórias do trabalho e ela tem a sua vida pessoal, então, com as memórias lembradas. Percebe essa dicotomia, como está clara aqui? Né? Então você é uma pessoa no trabalho e outra na sua vida pessoal. E você não tem nenhum contato com essas duas cabeças suas. Olha que doideira, né? Esse autor com certeza leu algum desses caras aqui, ou pelo menos percebeu essa dicotomia, né? Tô certo? Quem assistiu a série é isso mesmo? Né? Você tem duas pessoas, a mesma coisa está acontecendo. A pessoa é de segunda a sexta um profissional ABC. Chega sexta-feira, 5 horas da tarde, o que acontece? A pessoa vira outra, né? Eu vou pro bar, vou beber, vou fazer isso, aquilo outro, né? Sábado vai ficar mais louco ainda, domingo é o dia que ele vai fazer o quê? Curar a ressaca, segunda-feira ele volta para a vida dele normal. Aldous Huxley também defendia isso, tá bom? Timothy Leary vai falar que ele busca uma sociedade montada em misticismo e uso de drogas, né? Psicologista e autor, ele advoga sobre o uso de drogas e drogas psicodélicas, inclusive. O que você precisa ter? A busca do andar superior é uma busca mística também, né? Então o que você precisa fazer? Usar drogas para chegar quase que nesse nirvana. Opa, mas peraí, nirvana é coisa, religiões esotéricas, religiões orientais. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele está defendendo isso. Você precisa buscar algo místico, né? Vou fazer um comentário aqui. Não sei quantos de vocês percebem, mas como o número de pessoas que têm ido a religiões afro-brasileiras cresceu nos últimos anos, né? Por que isso? Talvez alguém vai falar, porque a mídia tem incentivado. Pode ser, tá? A mídia tem incentivado de alguma maneira. Mas o que acontece lá? Misticismo, muito misticismo, né? Muito misticismo. Tem droga envolvida? Também, tem droga envolvida. E o que a pessoa percebe? Que a vida dela nesse andar inferior não é nada. E quando ela vai num terreiro e vê alguma coisa, o que ela está fazendo? Ela está dando um salto irracional para ter uma experiência mística que acaba ali depois, ela segue na vida dela, seguindo os dias dela, né? Então você vai ver pessoas que vão se dizer, inclusive às vezes, agnósticas, mas que vão num terreiro de macumba, vão num centro espírita, porque o que elas querem ter? Uma experiência mística. Ter esse salto de fé para ter uma experiência lá. Luiz? Só dois exemplos, né? O tal da ayahuasca lá, esse chá do Santo Daime. Sim, o chá do Santo Daime. Isso também está crescendo muito, a cerâmica, né? E assim, conversando, uma boa parte eles vão para experimentar. Isso. Uns tiveram essa tal que eles chamam de expansão de consciência, né? Esse andar superior e ter alguma experiência, e outros passaram muito mal. Sim. Vão ter que sair carregado e tal, se envolvido. Então, eu acho que essa é a tendência mesmo. A pessoa pode ser um ateu, mas ele quer ter essa experiência de tomar o chá do Santo Daime, né? Julian Huxley, primeiro diretor-geral da Unesco, ele defendia o humanismo evolucionário otimista, ou seja, cada dia a mais o ser humano vai ser melhor. Nós precisamos ter esse otimismo de que o ser humano vai melhorar. Meu Deus, né? O amanhã será melhor. O que é esse otimismo então? Nada mais é do que o quê? Um salto de fé de que algo vai ser melhor no futuro. Racionalmente, ele vai olhar as notícias, o que ele vai falar? Hoje está ruim, mas eu preciso dar um salto e falar que amanhã vai ser melhor, certo? Ele chega até a usar o termo Deus, mas a vida é o quê? É uma vida num salto. Então amanhã vai ser melhor, né? Vou fazer um outro parênteses aqui. Acabamos de passar a virada do ano, certo? Qual que é a prática comum? As pessoas vestem uma roupa branca, certo? Elas colocam as suas roupas íntimas
de uma cor específica, elas vão até a praia, elas dão 7 pulos nas ondas, pegam a lentilha, pegam semente de romã, né? Coloca na carteira, a lentilha não vai na carteira, vai na carteira. Não, tem que comer a lentilha, né? Come a lentilha, coloca a semente de romã na carteira. Tudo isso no dia 1º, na virada, para quê? O que ela está fazendo? O amanhã vai ser melhor. Esse é o meu ano. Agora tudo vai mudar. 2026, me segurem, né? E aí você vai ver, né, as postagens. Nada contra a roupa branca. Quem quiser usar, usa. Roupa verde, azul, preta, enfim, cada um usa a sua roupa. O grande ponto é, qual a expectativa de colocar isso? É um salto de que no próximo ano vai ser melhor. Mas é um salto. É alguma coisa racional? Não, porque a racionalidade aqui acabou, né? Então você, novamente, vou dar um exemplo. Você vê o ateu que está lá na praia com a roupa branca. O que ele está querendo? Ele está dando esse salto que é irracional. Né? Uma busca por algo melhor assim que o ano vira. Comentários até aqui? O que vai na carteira é folha de louro. Folha de louro na carteira. Olha aí, ó. Quem não sabia agora está registrado, né? Se você quiser dar esse salto que é irracional, deixar bem gravado aqui, totalmente irracional, ok? Não vai mudar nada e sua carteira vai ficar com um cheiro diferente, né? Anthony Flew, conhecido como um dos mais importantes ateus que já existiu, defendia o seguinte: vale a pena a moral? Não, não vale a pena a moral, óbvio, né? Por quê? Se você não tem mais Deus como padrão moral, você vai viver o quê? Você vive da maneira que você quiser. Relativismo, né? Agora, o homem, ele não pode ser tolo e agir totalmente imoralmente. Opa, pera lá. Ou você defende a sua ideia ou não defende. O que ele está fazendo? Novamente dando um salto aqui, né? Em 2007 ele reconheceu que há um Deus. Tem gente que falou que ele se converteu. Na verdade, a gente não tem provas de que ele se converteu. A única coisa é que ele escreveu um livro falando... ele tinha um livro que chamava Não Há um Deus, e aí é riscado esse não agora, que ele escreveu em 2007. O grande ponto é que ele saiu do ateísmo para o deísmo, ou seja, ele achava que não existia Deus, agora para que existe um Deus. Eu acho que ainda tem uma outra etapa, que é chegar de Deus a Cristo como único Senhor e Salvador. Ele falou que se ele fosse alguma coisa, talvez ele pensaria em ser um testemunha de Jeová. Olha só, né? Então saiu de uma coisa complicada para outra, né? Alguns anos atrás eu assisti um vídeo que se chamava O Super Ateu. Eu não vou pôr o vídeo aqui, que era muito longo. E ele era um cara, ele se fantasiava de super-homem, ele falava que era o super ateu, e o objetivo dele no vídeo era desobedecer os 10 mandamentos para ver se Deus iria fazer algo contra ele, né? Tolo, né? Deus já está fazendo algo contra ele, né? Na sua medida, o salário do pecado é a morte, né? Ainda que ele não perceba isso. Então, na expectativa dele, ele ia cumprir os 10 mandamentos, descumprir os 10 mandamentos, e um raio talvez cairia na cabeça dele. Bom, é claro, é um vídeo dele zombando de Deus o tempo inteiro. Então, cada um dos mandamentos ele vai zombando e descumprindo até que chega no não adulterarás. E aí, o que ele fala no vídeo? Esse eu não vou fazer porque minha mulher vai ficar brava. Agora, percebe? Por que ele não vai fazer? Faz sentido ele não fazer? Não faz. Qual o problema da mulher dele ficar brava? Na mentalidade dele, ok? Alguém que não tem moral, alguém que tirou Deus da posição de o autor moral das nossas vidas, ele mesmo, na sua racionalidade, precisou dar um salto aqui e colocar quase que a esposa como o papel de Deus. Percebem? Então, a vida sem esse todo único que a Bíblia propõe, de mente e coração e vida, fé, emoção, razão, todas relacionadas e unidas, elas geram essas dicotomias, que a pessoa é um super ateu, mas ele tem medo da esposa, né? Boroto. Ele matou alguém, não? Ele foi e matou uma formiga. Ele falou assim, ele matou uma formiga. Ele falou, não matarás. Ele, Deus não especificou o que é. Daí ele foi lá e matou uma formiga. Um gênio, né?
Muito bem, vamos tomar um café, a gente já volta. Uma percepção que a gente começa a ter é que cada vez mais a razão, né? A razão morreu. Né? Cada vez mais a razão morreu. Cada vez que você tem que defender esses saltos em busca de algo, você está fazendo com que a razão morra. Né? E eu coloquei assim a ironia do tempo, porque antes o cristianismo que é considerado irracional, percebem? Parece que nós, povo da fé, né, a gente que é irracional. Mas se vocês puderem gravar alguns desses pensadores, a ideia é, toda vez que alguém falar para você, você é cristão, você defende a fé e eu defendo a razão, você deveria falar assim, não é bem assim. Não é bem assim. Na verdade, eu sou alguém que tem fé e razão. Enquanto ao longo do tempo, o que a gente está fazendo com a razão? Matando ela. Cada vez que essa busca pela dicotomia está aumentando, a busca racional está diminuindo. Né? Agora, o que eles vão defender? Que há alguém no andar superior. Né? A gente precisa ter uma fé no futuro. Precisamos ter fé em algo. Né? Então a gente entra no mundo de misticismo. Esse é o mundo que nós temos, é misticismo, né? E a gente vai ter algumas coisas do tipo, né? Você vê a pessoa lá no Instagram, na bio dela, tem lá, sou cristã e do signo tal. O que é isso? É misticismo, é misticismo. A pessoa não sai antes de casa antes de ver o horóscopo do dia, né? O que está falando a sorte para mim, né? A pessoa vai lá, abre o biscoitinho da sorte e lá tem uma frase, ela fala, isso aqui é pra mim. E caixinha da promessa. Caixinha da promessa, essa é boa também, né? Caixinha da promessa. Então tudo isso é o quê? Vai alimentando esse misticismo que nós vemos nos nossos dias, né? O que importa agora é o salto e não os termos que são necessários para ele, né? Se eu dou um salto para Deus, se eu dou um salto para o Deus Sol, se eu uso ou não drogas, isso não importa. O que importa é que o andar inferior é insuportável, né? E precisamos de algo no andar superior. A gente precisa de algo lá em cima, precisa ter algo, né? Precisa, porque a experiência da vida por ela mesma, ela gera ao pessimismo e ao determinismo, né? É essa a experiência da vida. A gente vai nascer, crescer, morrer e é isso. Acabou. Reflexão para nós, né? Vocês acham que o cristianismo também está impregnado com essa mentalidade do salto? Queria escutar vocês agora, tá? Vocês acham que o cristianismo, vamos dizer assim, o mundo cristão de maneira geral, ele também está impregnado com a mentalidade do salto? Eu acho que algumas denominações, ela tem uma busca pelo misticismo também. Sim. Essa coisa de experiência, né? De falar em línguas. Assim, tem algum respaldo na Bíblia, mas da forma como é buscado, eu vejo como misticismo. Essa coisa de luta contra o inimigo. Acho que isso existe, sabe? Mas existe algum fator que amplia isso, sabe? Sim. Essa busca por algo sobrenatural. Sem dúvida. É salto. Quer dizer que é salto isso aí? Que é um salto, né? Essa busca por misticismo, um salto. Eu acho que essa questão que existe muito, igual a gente está falando de algumas denominações, que você precisa ter quase que uma fé irracional para cura. Né? Então, assim, se a sua fé é muito, né? Se você começa a racionalizar, por exemplo, a questão da cura, eu estou doente, né? Deus é poderoso para curar? Ele é, mas ele já me deu a melhor e a maior cura que eu posso ter, que é a vida eterna. Então, sim. Se no pior dos casos eu morrer, eu fui o melhor dos casos. Eu fui curado plenamente, né? Sim. Mas se você tem essa reflexão, essa racionalização sobre isso, então você não vai ser curado, porque você não tem fé suficiente para receber a cura, sim, né? Então isso é uma coisa, tipo, que muitas igrejas... Vocês já escutaram esses testemunhos assim, ó? Porque eu fui no médico e nada resolveu, né? O meu diagnóstico era A, B e C.
Então o que eu fiz? Eu me joguei em Deus e aí tudo mudou. Já escutaram isso? Né? O que isso parece? Essa ideia do salto. Né? Numa igreja evangélica a gente falaria Deus. Talvez em outro lugar falaria outra coisa. E é novamente essa ideia do salto. Né? Então assim, tudo que tinha racional não dava certo. Então o que eu fiz? Eu me joguei em Deus. Né? E às vezes você tem o testemunho oposto, né? Eu fui no médico A, B e C e agora está nas mãos de Deus. Né? Como se fosse algo ruim quase, né? Tinha que estar nas mãos de Deus desde sempre. A mentalidade unificada é o quê? Se o Senhor permitir, eu vou achar um bom médico, que vai achar um bom tratamento e um diagnóstico para mim. E se ele quiser, ele pode me curar. Pode me curar com um médico ou sem médico. Mas na mentalidade unificada, o médico e Deus, eles não estão em ambientes separados, percebem? A busca por isso está junta. Agora, nessa mentalidade dicotômica, o médico está aqui no andar inferior. E esse Deus curador está no andar superior. Né? Então, só quando eu me jogo nele é que alguma coisa vai acontecer. A questão da conversão sendo salto, porque na verdade é o seguinte, não. A gente trabalha a conversão, Sim. mas a conversão ela é o quê? Ela é ligada à fé. Isso. A fé é algo sobrenatural, algo inexplicável. Sem dúvida. Né? Eu não consigo explicar. Ok. Por isso que eu coloquei essa pergunta. O salto é igual a crer? Há diferenças nisso? Vamos lá. Dar esse salto é igual a crer em Jesus? Crer pode colocar fé também. Fé. Fé é o crer, tá bom? Ô, Lucas, talvez uma coisa essa coisa do salto esteja muito pregnada entre os cristãos, essa ideia, que a dificuldade que a gente tem de confundir fé e racional e separar as coisas. Sim. Então, quando a gente fala que, por exemplo, a conversão tem a ver com a fé, o que será o salto, porque é um impulso em direção ao irracional, mas será que não é no outro sentido? Não é Sim. um impulso em relação a uma nova lógica? Exatamente. A ideia do salto, eu quero deixar claro novamente. A ideia do salto é o seguinte: razão e racional. Tá? Então, quando a pessoa, às vezes, ela vai dar esse testemunho, né? Porque minha vida era assim, assim, assado, nada fazia sentido, então eu criei. Parece que ela está dando um salto. Mas a gente tem que entender o seguinte: será que ela entendeu quem é Cristo? O que Cristo fez por ela? Então, uma decisão racional que envolveu crer, onde ela vai falar, agora o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida, e minha vida é dele, isso é crer. Né? Então, envolve sim a razão, que ela não é um salto no escuro, ela é um salto em Cristo. Então, a fé bíblica, ela nunca é salto. A fé bíblica é confiar em Cristo. É de fato confiar tudo que você tem em Cristo. Né? A fé que está nas Escrituras, ela não está desassociada ou uma fé positiva, enfim. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Eu queria que isso aqui ficasse claro, porque às vezes alguns testemunhos podem confundir a gente nisso. Né? Nada fazia sentido, pulei para Deus nesse salto e ali fez. Por outro lado, e aqui há uma crítica inclusive para a gente refletir, é que por vezes é isso mesmo. Por vezes é isso mesmo. A pessoa, ela passa por alguma experiência, que ela vai chamar experiência de fé, onde ela simplesmente deu um salto no irracional. Mas depois o que é que acontece? Ela pode dessaltar. Quem aqui já escutou a expressão, né? Caiu da fé, caiu da graça. Caiu da graça. O que era? A pessoa foi, então ela teve um momento onde ela deu um pulo. Né? Ela deu um pulo e deu um pulo e caiu na igreja. Aí, por algum momento, ela sai da igreja. O que os irmãos vão falar? Que ela caiu da graça. Que ela não está mais com Cristo. Né? Que ela não é mais uma pessoa de fé. E agora ela está buscando só as coisas do mundo. O que está acontecendo? Ela deu um pulo e talvez voltou. Essa pessoa entendeu do Evangelho, creu no Senhor Jesus, tomou uma decisão por Cristo, sabe? Ela confia que a vida é de Cristo, está passando por tentações, está perdendo, mas quer um discipulado, quer alguém para acompanhar, quer que se arrepender? Não sei. Né?
Por vezes isso acontece em ambientes, por exemplo, de acampamento, né? O menininho tá lá, não sei o que, de repente todos os amigos dele levantaram e aceitaram Jesus, ele ficou sentado. Ele falou assim, opa, não, vou levantar também e receber esse negócio aqui. Talvez ele nem saiba o que ele está recebendo, percebe? Ele só foi por quê? Porque a galera foi. A música estava emocionante, ele chorou, né? Chorar significa conversão? Não, chorar é o quê? Salto, tá? Você teve um salto. Mas não significa necessariamente que você creu na mensagem de salvação, tá? Geralmente eu posso pegar as minhas angústias, as minhas necessidades, as minhas mazelas e canalizar em uma oratória em que me promete prosperidade, me promete, de repente, um casamento, me promete felicidade na vida afetiva, emocional. Esse pode me instigar a ter esse salto. Sem dúvida. Dentro de um ambiente sem dúvida religioso, sei mais o que é. E por vezes é um salto exatamente místico. Ele está te prometendo coisas que as Escrituras nunca prometeram. Entendeu? Então as Escrituras, por exemplo, nunca prometeram que a gente vai ter um casamento. Tem pessoas que não vão casar, tem pessoas que vão casar, né? E aí chega a pessoa e fala assim, você está passando a dificuldade, mas aqui, Deus vai trazer a bênção do casamento para você. Isso foi baseado em quê? Base bíblica está onde? Todas essas perguntas são o quê? Racionais com fé. Senhor, eu desejo tal coisa. Eu oro ao Senhor por isso. Se o Senhor permitir, eu gostaria de tal coisa. Né? Eu sei que as Escrituras não prometem isso para mim. Mas eu sei que eu posso confiar em Ti. Então, esse tipo de oração é uma oração racional com fé. E não simplesmente uma oração irracional. Deus, eu quero agora, eu ordeno que tal coisa aconteça na minha vida. Quem somos nós para ordenar Deus? Ou quem é o pastor A, B ou C que profetizou A, B ou C que nem está nas Escrituras, percebe? Então, toda vez que alguém está crendo nesse tipo de coisa, ele está crendo nesse salto. Eu vi uma mão... Você ia perguntar, senhora? Não. Eu estava aqui pensando que a fé não é irracional, mesmo que a gente não consiga explicar. Sim. A fé verdadeira, que não é misticismo, ela é baseada em conclusões óbvias. Sim. Deus sendo quem Ele é racional e acreditar que Ele vai fazer o que Ele faz, que Ele é bom e não muda, etc. Sim. Então, o que talvez nos enganando um pouquinho é tentar explicar a fé, mas se a gente relaciona com essas verdades, ela é Sem totalmente dúvida. racional. Sem dúvida. E eu acho que esse é o processo que o cristão tem como vantagem, que nós podemos cada vez mais aprender mais do Senhor, das Escrituras. E talvez algo que é difícil explicar hoje pode ser aprimorado, melhorado, entendido. E a gente pode explicar isso de maneiras melhores, né? De fato, às vezes é difícil explicar para uma pessoa o que é fé, porque a mentalidade que está corrente é o quê? É a do salto. Ou você tem razão ou você tem fé. Enquanto o todo único do Evangelho, da palavra, da Bíblia é o quê? Fé e razão. As duas juntas. Eu escuto e eu aprendo de Cristo, assim como eu confio e dependo de Cristo, percebe? Eu não estou separado. As coisas não estão distintas, elas estão únicas. Então, quando eu sento e leio a minha Bíblia, num processo racional, e posso até, Deus, eu não estou entendendo isso, é difícil para mim isso, mas mesmo assim eu confio no Senhor, e eu sei que o Senhor vai trazer resposta. Eu não estou dando um salto, eu estou entendendo do Senhor. Agora, se eu simplesmente abro minha Bíblia e falo, né, tudo prosperará, bênção, glória a Deus, né? Estou dando um salto aí, tá? Tinha algum outro comentário aqui, Luiz? Rapidinho. Eu acho assim, né? Não sei onde é que está, mas depois alguém pode ajudar. É Deus que produz o crer, o efetuar todas as coisas. Né? E como o senhor fala que eu estou dando um salto, eu estou crendo, eu acho que aí é onde pesa muito o elemento humano. Ou seja, eu criei, eu dei o salto. Né? E quando a Bíblia fala que é Deus quem produz. Sim. Né? Esse é um ponto, isso é bíblico. Exatamente. Agora, é óbvio que... Assim, se alguém me falar assim, ó, o mundo está pousado numa tartaruga gigante, é por isso que dá os terremotos. Né? Eu não vou crer, porque não faz sentido. Sim, Entendeu?
Agora, quando eu analiso a história bíblica, a forma como Deus se revela, né, através das escrituras, da própria natureza e a experiência que ele me proporciona, Sim. isso me forma a base racional para que eu possa crer. Sem dúvida. Né? Então, mas aí eu volto para o princípio. Aham. É Deus quem produz o crer, Sim. e vai todas as coisas. Eu acho que uma boa, talvez um pensamento para nos ajudar a diferenciar isso, o salto e o crer, é que eu acho que enquanto nós, como seres humanos, a gente tenta alcançar um Deus santo, puro, perfeito, né, com as nossas forças, isso é um salto. Sem Né? dúvida. Mas quando a gente crê no Evangelho, a gente crê que o perfeito, o santo, Veio veio até em nós. nosso resgate. Então essa linha, ela foi quebrada pela cruz de Cristo. Exatamente. Então agora nós podemos, e isso tem um impacto nessa vida Sim. inferior, né, Sim. no nosso dia a dia, nas nossas ações, na nossa conduta, Aham. a gente consegue ser santo, puro, Uhum. moral, porque ele se fez carne, né, habitou Sim. entre nós, e o Espírito habita em nós. Então existe essa unidade justamente por causa de Cristo, né? Sem então dúvida. a gente não precisa mais saltar, né? Porque ele veio, né? Uhum. Ele veio até nós e agora é um todo, né? É Não um tem- todo. Ele quebrou essa Exatamente. barreira, né? Exatamente. Alguém abre Filipenses 1:27, outra pessoa já abre Efésios 4:1. A lista de chamada está passando ou não? Beleza. Filipenses 1:27, quem abriu já pode ler. Outra pessoa, Efésios 4:1. Somente devei portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vós veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Muito bem. Então Paulo está falando do que aí? De uma vida digna do Evangelho. A mesma ideia em Efésios 4:1. O que fala lá? Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Vivam do modo digno do chamado que receberam. Então, a vida cristã, uma vez que você crê no Senhor Jesus, ela também tem que ser uma vida unificada. Aquilo que você crê também tem que ser aquilo que você vive, né? Nessa questão de debates aí, né? Não sei quantos de vocês já viram isso. Tem menores aqui? Tem menores, né? Tem um que era uma moça, né, que faz serviços fora do seu casamento, debatendo com 30 cristãos, né? Alguém viu isso aí? Teve alguns cortes disso, né? Isso. E o que ela fala? Ela fala que ela é cristã, mesmo seguindo uma vida de promiscuidade. E mesmo cristã, ela não é perfeita. Isso todos nós somos, né? E ela falou que tem lugares onde essas pessoas da vida ficam que são mais puros que igrejas, né? Então, para justificar suas práticas, ela aponta para que os outros fazem. Então, ao invés dela falar assim, não, de fato, o que eu estou fazendo não convém com a fé cristã, o que ela vai falar assim? Mas lá na igreja A, B e C também tem A, B e C coisas erradas, né? Isso é viver do modo digno da vocação que a gente recebeu, viver do modo digno do evangelho, né? Uma cantora que era evangélica agora canta funk, dizendo que ninguém mexe com a minha fé. Então, para ela, o que ela teve? Ela teve um salto de fé. Então, a fé fica num lugar onde ela chama de fé cristã, e a vida dela, a rotina dela, a carreira dela está nessa outra esfera aqui, tá? Na esfera inferior, ela pode fazer o que ela quiser. Por quê? O que está lá no superior? Essa fé cristã que ela diz ter. A mesma coisa dessa mulher do debate. Ela diz ter uma fé em algo que ela chama de cristão, mas aqui na esfera inferior, o que ela faz? Segue a vida dela, como se nada tivesse acontecido, tá bom? E no meio evangélico a gente já viu, né? Casal de músicos cristãos que foram presos com cocaína dentro do carro, né? O que está acontecendo aqui? Mesma coisa. Eu tenho uma fé e aqui embaixo eu continuo vivendo a minha vida, seguindo os meus caminhos conforme as coisas vão seguindo. Então, muitos cristãos vão enxergar isso.
uma fé versus a razão, ao invés de ser uma fé racional, né? Em alguns meios é comum usar muito mal o texto que diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. Já escutaram isso? Qual que é a defesa disso? A defesa é: se você pensar demais, você vai embora da igreja. Entendeu? Se você raciocinar demais, você vai embora da igreja. Então o que você precisa fazer? Dar esse salto. Esquece a razão e vem buscar essa vida do Espírito para ter vida de verdade. Percebem isso? Só que texto fora do contexto é pretexto para qualquer coisa, né? O texto não está falando isso, né? Mas esse é o uso que é feito, inclusive esse salto hermenêutico, vou dizer aqui, né? Um salto hermenêutico, que não está lá nas Escrituras. Perguntas, considerações, mais alguma aqui? O texto da letra mata está falando da lei, é isso? Exatamente. A lei, quando está falando isso, Paulo está falando o seguinte: a lei, ela tem o objetivo de mostrar que nós estamos em desconformidade com Deus. Morte espiritual. A letra mata. Quem vai trazer vida é o Espírito Santo. Simples assim. Não é a letra, entender as Escrituras, ler as Escrituras vai deixar você longe da igreja. Não, gente, isso daí é muito pelo contrário, né? E acaba virando pretexto para uma série de questões. Como a ideia do salto foi popularizada? Hoje eu vou falar um pouco das artes, semana que vem eu falo de filmes e séries que popularizam essa ideia, tá bom? Eu peguei aqui do livro, né? O livro, o autor, o Schaeffer morreu em? Schaeffer foi 84, 85? 84, 86. Então você vai ver que algumas das coisas aqui são um pouco mais antigas, tá? Mas André Mouros, enfim, entregou-se ao uso de drogas e afirmou que a esperança por um absoluto morreu, né? Uma frase bem absoluta, né? Uma ironia aí na frase, né? Toda sua obra mostra uma humanidade sem solução e uma busca irracional pela caridade. Então, como é que você novamente tem sentido na vida? Fazendo o bem. Salto, né? Eu faço o bem, eu tenho esse salto, mas a busca de fato, a humanidade não tem sentido. Pablo Picasso queria ser Deus do seu universo de arte e pintura. Qual o problema? Faltava comunicação que fazia com que as pessoas entendiam. Qual dessas duas pinturas você acha que ele está retratando o andar inferior e qual você acha que está retratando o andar superior de salto no momento apaixonado que ele teve? Vamos lá, a figura à direita de vocês é em qual momento? Inferior, acertaram. E o da esquerda então é num momento posterior onde ele está apaixonado, né? Ele está apaixonado e aí ele tem esse salto e ele pinta no momento de salto algo que consegue comunicar alguma coisa pra gente, né? Porque cá entre nós, não sei se aquilo é uma mulher, um dragão, uma serpente, se é tudo junto, né? Se era alguma conhecida dele, enfim. Vamos lá. Falar a sogra. Essa é a esposa, aquela é a sogra, né? Então, talvez, né? Então era tudo num andar só, né? Vamos lá. Salvador Dalí, né? Já não está mais aqui ele. Dalí. Não, vamos lá. Essa foi novamente, qual o momento que vocês acham que é do salto? Qual o momento do andar inferior? Aqui. Inferior, né? Os relógios aí e tal. E ali há uma figura da Santa Ceia que ele fez, pintando algumas histórias bíblicas, inclusive, né? Mas é um salto místico, né? Porque é uma figura bem mística também, tá bom? Não sei quantos assistiram o filme, não é recomendação também, também não assisti, mas tem esse cara aqui, Leonardo Bernstein, né? Teve o filme dele chamado O Maestro. Ele era casado com filhos, mas no momento onde ele tinha os seus momentos de música, né, de maestria, que fala, não, regência, era o salto que ele tinha na carreira dele. E aí, depois de reger uma orquestra, o que ele fazia? Usava droga e tinha relacionamentos homossexuais. Total dicotomia da vida pessoal com a vida profissional. Na vida
profissional, ele se sentia completo naquilo que ele fazia por aquele momento. Então o que ele tinha nesse momento? Um salto. E nesse salto ele fazia o quê? Usava drogas e tinha outros relacionamentos. Mas no dia a dia dele, na vida inferior, o que ele tinha? Casa, filhos, etc., né? Boleto para pagar e coisas desse tipo. A arte e a música que levava ele a ter esses saltos, onde ele era outra pessoa nesses momentos. Abertamente falou sobre essa dicotomia na sua vida, né? Então, racionalmente, o homem está morto. A única esperança é um salto irracional. E não há ligação entre essas duas áreas. Não há ligação entre essas duas áreas, né? Henry Miller, ele afirma que o cristianismo está morto, né? E que a resposta para a vida é a pornografia e o sexo. Esses sim são as respostas que nós temos, né? É o salto para a liberdade, né? Então, eu não lembro quando vocês estavam na primeira aula, que a gente viu no renascentismo, que existiam dois tipos de obras literárias, né? As obras literárias do andar inferior, elas eram num sentido mais pornográfico, enquanto do andar superior retratavam um amor ideal, né? Um amor platônico, vamos dizer assim, né? O que esse cara fez? O oposto disso, né? A racionalidade está morta, que já era. O que a gente tem que fazer? Buscar a pornografia, buscar o sexo. Ali você tem algum tipo de chance, né? Então tudo que está aqui na vida é nada e você precisa dar esses saltos para esse mundo da pornografia. Então o que ele está criando? Um novo misticismo, né? A indústria pornográfica então toma esse papel como se fosse uma solução para este salto, né? Não à toa que nós temos cada vez mais sites pornográficos, propostas pornográficas, pessoas envolvidas com pornografia. Por quê? O que está acontecendo? É onde eu vou buscar algum tipo de sentido para a minha vida, para a minha existência e etc. Né? Ele, inclusive, né, nessa sua dicotomia, ele achava que bater numa mulher pode ser um ato válido. E nas suas literaturas ele colocava isso. Consequência, o total desespero nessa vida, né? Quando ele faz isso, o que ele está fazendo? Até a sexualidade está morta. Recentemente eu vi alguém dando uma entrevista falando assim: nossa, impressionante, né? Antes você ia numa festa, os homens vinham, chavecavam, né? Levavam você para casa, você tinha uma relação com ele e depois ia embora. Agora nem isso mais os homens fazem. Eles só ficam na casa dele vendo pornografia. Quer dizer, era uma coisa ruim e deu um pulo para outra coisa ruim também, né? As duas coisas são ruins, mas percebe que nessas duas propostas, o que eles estão buscando? Algum tipo de experiência de salto, significado. A primeira no sexo, a segunda na pornografia. E tudo isso é o quê? O que está fazendo a sexualidade? Morrer. Porque o sexo que Deus criou, ele é um todo unificado também. A vida do cristão como um todo é unificada, percebem? Então, o sexo, o relacionamento íntimo tem que estar unificado dentro da proposta que Cristo, que a Bíblia apresenta. Estatisticamente falando, a pornografia ela deu um salto alto, né, nesses últimos anos aí, né? Sem dúvida. Estatisticamente, o crescimento, os relacionamentos, sim. Até casais ou matrimoniais está sendo destruído pela pornografia. Sem dúvida, né? Isso daí corrói e destrói totalmente. Um comentário até aqui? Na literatura, nessa peça aí, o Teatro dos Absurdos, ele tem 3 etapas. Primeiro, acorda. Segundo, nada existe. Terceiro, explore tudo, né? Levando ao misticismo. Então, outra ideia do salto, né? Você precisa acordar. Quando você acorda, o que você percebe? Não tem nada. O que você vai fazer? Explorar tudo. Nossa, parece que eu estou assistindo o filme Matrix aqui, né? Alguém percebeu isso? Alguém já assistiu Matrix? Geração mais nova, talvez não, né? Não é isso aqui, Matrix? O cara chega e fala assim: você precisa acordar, você precisa sair dessa realidade. Aí ele sai da realidade. A realidade que ele é real mesmo, o que ele é? O que tem nessa realidade? Nada, eles vivem no submundo. Não tem nada lá, né? E aí o que você precisa fazer? Explorar tudo, né? E ele começa os treinamentos, vira Kung Fu, tal, não sei o quê. Pra quê? Pra voltar na Matrix e tentar destruir o mal, enfim, né? Enfim, tem gente que acha até fundo cristão nessas coisas também, tá? A gente pode achar fundo cristão em muitas coisas, né?
Mas o ponto não é esse. O ponto é isso aqui. Acorda, nada existe, explore tudo. Misticismo, né? Então, por que não explorar drogas? Por que não explorar sexo? Por que não explorar pornografia? Por que não explorar o bem, o mal, ditador, etc? Por que não? Porque é isso aí que existe. É esse salto que você dá. Comentários até aqui? Não. Se não querer encerrar nossa aula, a gente lendo Romanos capítulo 1. E eu acho que ele traz bem a realidade do ser humano. E a gente andou aí por séculos para chegar em algo que a Bíblia sempre nos ensinou, né? Sempre nos ensinou. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 23. Alguém lê para a gente, por favor, dos versículos 18 a 23. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Muito bem. Percebam então que no versículo 18, a verdade impedida pela manifestação da injustiça, né? Dos 19 e 20, ignoram e rejeitam a existência e revelação de Deus. E do 21 a 23, a perversão e rejeição da glória de Deus. O que está acontecendo aí, né? O que Paulo está relatando é exatamente esse caminhar. As pessoas podem olhar para o que Deus criou e perceber a existência de Deus, né? Um caso como o Anthony Flew, o caso do mais recente, né? O próprio Richard Dawkins falou que ele é um cristão cultural. Não sei quem acompanhou, por quê? O que ele está percebendo? Cara, o cristianismo ele traz respostas razoáveis para a vida, né? A cultura muda por causa do cristianismo. E ele não se tornou um cristão, até onde eu sei. Ele não se tornou um cristão, é simplesmente uma percepção. Há algo, e esse algo que existe, ele move essas pessoas a viverem por esse algo. Mas o que o ser humano está fazendo? O ser humano está rejeitando a isso. Welby. Na verdade, é medo da expansão muçulmana. Né? É isso. É. Ele falou isso na entrevista. Porque a consequência... Medo da expansão muçulmana, só para... A consequência de combater o cristianismo está dando tiro no pé porque ele está crescendo... Sim. Ele associa que está crescendo, né? Por causa disso, Uhum. e tem outras coisas envolvidas. Mas aí, com medo disso, não vamos... Aceitar culturalmente o cristianismo, porque pelo menos ele garante um padrão moral que não tem do outro lado. E olha só que interessante, né? Há um tipo de percepção. Há um tipo de percepção, mas também o texto vai continuar dizendo: considerando-se sábios, tornaram-se tolos. Todos esses nomes que eu falei aqui, eles são o quê? O top da filosofia do mundo, certo? Vai fazer um curso de filosofia, você vai ver Sartre, Hegel e todos esses nomes que a gente falou aqui. Para quê? Para chegar à conclusão que todos eles são tolice. Tolice. As propostas deles não passam. Não tem firmeza, não tem substrato. Por quê? Eles rejeitaram a glória de Deus e criaram ídolos para si mesmos. Quem é o ídolo aqui? Eles. Quem é o ídolo aqui? O ser humano. O otimismo, esse salto de fé. Eles estão cada vez criando ídolos, colocando algo no andar superior. E esse algo não tem nenhum tipo de alicerce firme. Qual a consequência disso? Alguém lê, versículos 24 a 27. Qual a consequência de abandonar ao Senhor?
rejeitar a glória de Deus. Romanos 1, 24 a 27. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade entre Deus em mentira, e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Muito bem. Então o que Deus está fazendo? Vocês rejeitaram ao Senhor e o Senhor os abandona para eles fazerem as perversões sexuais. Então é isso que nós vemos também hoje. E no tempo de Paulo, em Roma, não era diferente. Não era diferente. Tem outro livro do Schaeffer que é Como Viveremos, né? Que ele traz uma questão mais histórica das coisas, onde ele vai falar, chegando no século 20, 21, ele vai falar, depois de andar tanto certo, tal, a gente chegou ao quê? A busca por prazer, individualismo, tal, que é igualzinho que estava em Roma, no primeiro século. Então, o que o ser humano está fazendo? Abandona Deus, Deus os abandona, e esse abandono de Deus é refletido em perversões sexuais diversas, como está no texto aí. Luiz, você ia fazer um comentário. Só um versículo que complementa isso, que é 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para que darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitados com a injustiça. Muito bem. Isso é muito sério. Muito sério. E a operação do erro é muito interessante. Exatamente. Acho que é Micaías também, que é um dos profetas do Velho Testamento, diz que quando um rei lá estava querendo guerrear, aí ele chamou os profetas, o profeta mentiu. Mas era o que o rei queria ouvir. Sem dúvida. Não, na verdade, Deus falou assim, saiu um espírito da presença de Deus e foi o espírito para enganar. Para enganar. Exatamente. Versículos 28 a 32. O que acontece lá? Pulou 26 e 27? Então, desculpa. Por causa disso, nos entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Bem, pode ir até o 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Foi? Insensatos, pérfidos, Estava lá, não acaba, é uma lista infinita, né, de pecados. Sem natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Muito bem. E é isso, aprovam o que está acontecendo, né? Abandonados para uma vida depravada. Então todas essas ideias que nós temos tratado aqui são as propostas mundanas de resolver um problema que há no coração do ser humano. O ser humano tem esse problema, né? E a gente pode ver isso nos nossos dias, essa dicotomia entre a razão, a espiritualidade, entre a razão e um senso para a própria vida, um sentido para a própria vida, né? Esses saltos estão sendo requeridos pela completa falta de razão. E cada vez que alguém está dando esse salto para qualquer coisa, por mais absurda que ela seja, o que o mundo vai fazer? Parabéns, você está tentando alcançar algo, né? Vou dar um exemplo, nada contra quem é fã, mas recentemente estava vendo aquela menina, aquela Greta Thunberg, né? Conhecem? Né? Gente, se você olha ela, nós deveríamos ter compaixão dela. Por quê? Primeiro ela começou com a questão ambiental, lembram disso? Alguns anos atrás ela foi na ONU, discursou, tal. O que ela está fazendo com a questão ambiental? Um salto. Ela deveria estar na escola, ela fala, né, no discurso. Eu deveria estar na escola, mas eu estou aqui discursando, pensando na questão ambiental. A questão ambiental se tornou um salto para ela, onde ela tenta de alguma maneira ser completa por isso.
resolveu esse salto? Não, porque os saltos nunca são plenos. Recentemente, onde ela estava? Numa investida para o Hamas, que é contrário a muitas coisas que ela defende. Dentro do grupo, inclusive, alguns, né, sofreram ameaça. Mas por que ela estava lá? Porque, novamente, o que faz sentido para ela? É uma luta, é uma causa. Cada vez que ela tem uma luta, uma causa, o que ela está dando? Um salto. Então, se agora é a questão do Hamas, o que eu vou dar? Um salto. Por mais irracional que ele seja. E o ser humano está dando esses saltos irracionais, em busca de significado para a vida. Né? Você ia fazer um comentário? Não. Era só uma coçadinha na orelha. Eu estava pensando aqui, é tão contra a nossa maneira de cristão de pensar esse salto, porque Cristo, ele veio para esse mundo e tornou-se um de nós, logo veio entre nós. Sim. Então, essa busca desenfreada de saltar por uma experiência que busca a espiritualidade é contra o que nós mesmos queremos, porque a gente crê que Cristo habitou na terra e veio entre nós. Sim. Então, essa fuga da realidade, ela é só uma ilusão, que Deus criou uma própria realidade. Exatamente. Muito bem, semana que vem nós encerramos nossa jornada aqui. Vamos tratar um pouco mais dessa popularização e também como é que a gente cria pontes para comunicar o Evangelho, que de fato é um todo único. Deus abençoe, bom domingo.